O Palmeiras, que estuda a possibilidade de aumentar a capacidade do seu estádio. O presidente do Palmeiras, Leila Pereira, faltou à audiência da CPMI. Você vai entender os motivos. Fala aí, pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. O Allianz Parque pode ter sua capacidade aumentada. Há um estudo sendo tocado pela W Torre em conjunto com o Palmeiras para a retirada das cadeiras do Gol Norte na parte inferior e talvez na parte superior. Sem tais cadeiras, a capacidade do estádio será aumentada. Antes de gravar esse vídeo, eu entrei em contato com uma pessoa da W Torre para entender qual o tamanho que o Allianz Parque pode passar a ter. E esses estudos ainda não foram completados, por isso não há uma conclusão fechada. É real a possibilidade de essa ideia ser colocada em prática ainda em 2026, para que o estádio do Palmeiras, que tem uma das melhores ocupações do país, muito próxima dos 100%, possa receber ainda mais gente, atraindo e garantindo mais dinheiro. Cheguei a cotar antes desse vídeo qual foi a média de ocupação do Palmeiras no Allianz Parque no Campeonato Brasileiro do ano passado. Média de 36.111 pessoas. Se o Palmeiras conseguisse aumentar sua capacidade, que hoje é de 41 mil para 44, 45 mil, a expectativa era de uma geração de receita bastante importante. Antes de mudar de assunto, só registrar que o zagueiro Wilson, que passou sem nenhum destaque pelo Palmeiras em 2013, entrou na justiça contra o Verdão cobrando 6 milhões de reais. Vale a lembrança de que enquanto vestia a camisa alviverde, o atleta sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo. A presidente Leila Pereira faltou em audiência da CPMI do INSS. Só para você entender, o presidente do Palmeiras, que é também presidente da Crefisa, foi convocado para uma audiência da CPMI que está analisando uma série de problemas envolvendo o INSS. A Crefisa é apontada como uma das maiores responsáveis por vários problemas graves e significativos, e a presença dela era super importante. Leila se utilizou de uma justificativa ligada ao Palmeiras para não comparecer. Você sabe que na noite dessa segunda-feira houve uma festa para a celebração do título do Campeonato Paulista. Para falar a verdade, a festa foi organizada pela Federação Paulista para celebrar o Paulistão. E tinha o Palmeiras, obviamente, como grande destaque pelo título conquistado no dia anterior. Foi nessa festa, por exemplo, que foram anunciados os melhores do campeonato. Flávio Lopes recebeu o status de craque da competição, enfim, e de fato a presença da Leila era absolutamente importante. O que o pessoal da CPMI não entendeu é porque que a Leila não pôde estar, por exemplo, ao longo da manhã ou da tarde da segunda-feira, participando dessa audiência. E mais, Leila parece não estar muito disposta a participar desse encontro. Ela já disse que entre os dias 10 e 25 de março estará em viagem internacional. E para pessoas próximas, a Leila garantiu que só comparecerá em uma eventual audiência futura em caso de novo requerimento. O atual não vale mais, na opinião da presidente. Então vamos ouvir as explicações do Borim sobre Gabriel Jesus. Ele já emenda também falando do Danilo, que foi um cara que bateu na trave aí do Palmeiras também. Então vamos às primeiras informações no rescaldo da bela entrevista de ontem no Marcos Vinícius Borim, diretor do Palmeiras, sobre essas possibilidades de chegadas e saídas do Verdão pós-Copa do Mundo. Bota o Borim na tela aí. Para esse início de semestre, né, já é mais um acerto, 100% nos clássicos, mas eu ainda acho que a performance do Palmeiras, principalmente na questão de meio de campo, ela passa muito pela necessidade de um camisa 5, né? A gente vê até pela partida de ontem. Ontem foi um jogo que o Abel optou pelo John Arias em um campo muito encharcado, então você não teve o melhor do John Arias ali, mas se tivesse um camisa 5, você teria um Marlon mais centralizado e um Andréas mais próximo da área, que é um jogador que bate muito bem de fora da área. Então é a questão. Então, aproveitando, né, que você tem essa opinião do valor alto. Tudo bem, o Palmeiras tem esse grande desejo para concretizar a contratação do Nino, mas há no radar algum camisa 5? Vamos lá, tem na tela aí? Se não tiver, tudo bem, eu subo essa aqui. Mas, enfim, vamos trazer a discussão aqui para a mesa, então. Vicky e Tortorelli. Sim. Que temos de conhecimento dessa história, dessa possibilidade? O Borim falou ontem que não acredita muito que o Palmeiras vai querer vender o Flaco. Mas a informação por fora é que o encaminhamento dos staffs com o do Palmeiras, ele é um encaminhamento que, é meio que combinado, porque fica inviável conseguir segurar um jogador que vai fazer uma Copa do Mundo com a seleção da Argentina. Dá para segurar o Flávio Lopes? Além da inviabilidade, eu acho que há também muito a vontade do jogador.
Então você vai ter a proposta, vai ter ali essa, né, vai chegar ali a entrada desse valor e, além disso, tem essa questão que eu duvido que o Flaco Lopes, aliás, já sabemos, muitas vezes já houve nos bastidores que ele tem o desejo de ir para a Europa. Então, se chegar, eu acho que vai ser muito Ele já difícil falou, segurar. inclusive, Já né? falou, Não é né? nem, Então, né, nem o staff, né? Ele já falou, né? então eu acho que. E fora que, claramente, o Palmeiras vai contar com esse dinheiro também para minar outros reforços. E isso daí, talvez não quis ser aberto ontem na live, mas a gente sabe também dessa evidência. Então, eu acho que vai abrir sim um espaço, porque eu acho que o Flaco Lopes vai ser negociado no meio da temporada. Não me preocupa tanto, embora é o melhor jogador nesse 2026 do Palmeiras. Porém, eu acho que é um jogador que eu já tive aqui minha opinião formada, divide muito essa opinião, mas eu tenho comigo que muitos jogos grandes, exceto agora esse Paulista, mas em outras decisões ele ficou bem abaixo. Então, pra mim, é um jogador que, pô, baita jogador, mas que não é indispensável e nem insubstituível. Vou fazer uma pergunta pro pessoal, então eles vão responder, que é a mesma pro senhor. O senhor trocaria Flaco Lopes no atual momento do Palmeiras pelo Almada, no atual momento do Atlético de Madrid? Eu trocaria, e você sabe que é algo, valores à parte, que faz sentido para os dois times. Eu vou explicar por quê. É muito mais fácil o Flaco se encaixar no atual elenco do Atlético, e nem vou falar, titular, reserva, porque assim, né, na Europa, assim, o Atlético tem um time disputando La Liga, aí chega agora, que é o Griezmann, é reserva do Sim. time. Nenhuma no chance, espanhol. por exemplo, do Simeone sair do Atlético. Agora É na virada. algo que acontece, que já não acontece há 13 anos. Não, é eu só tô dizendo que difícil. vai, tipo, ele chega Não, e sai o Simeone. difícil. Não, difícil. Não se cogita Nossa, isso ainda, é né? Então, muito então tá difícil. bom. Não se cogita. É aí que acontece. É muito mais fácil ele se adaptar ao ataque pelas características do Flaco Lopes. Para mim, o Almada é mais jogador tecnicamente que o Flaco Lopes. Porém, é muito mais fácil, pelo estilo de jogo do Flaco Lopes, ele se adaptar ao Atlético de Madrid. Contratou recentemente agora o nigeriano Lukman, que faz um outro papel, é uma outra parada. É muito mais fácil ele se adaptar do que o Almada conseguir a titularidade. Por quê? Por causa da concorrência. O Atlético de Madrid contratou alguns jogadores para essa posição, depois de muito tempo, meio acéfalo no meio de campo, contratou jogadores meias, e tem ali, para você ter uma ideia do time de hoje, do time titular hoje, se tivesse que colocar um cara ali que estava na reserva, mas colocasse como titular, não seria o Almada, seria o Alex Baena, que está muito bem no time. Então, o Almada, para buscar esse espaço, eu acho que no Palmeiras ele já chegaria com uma titularidade. O grande problema é o que ele pensa em plano de carreira, que eu não sei se está incluído e parece que não voltar para a América do Sul. Mas eu acho que para o Atlético de Madrid, o perfil do Flaco Lopes se encaixa mais. E para o Palmeiras? Exatamente o contrário. O Palmeiras trouxe jogadores que podem suprir essa posição. O Palmeiras tem o Paulinho voltando, o Palmeiras tem o Arias, que pode sim jogar com o Alan, né? E não sentir tanta falta assim do Flaco Lopes. E aí teria um jogador que ele não tem essas características. Então o Almada se encaixaria muito no esquema do Palmeiras e o Flaco Lopes se encaixaria muito no esquema do Simeone e do Atlético de Madrid. Precisa ver os valores disso daí, né? E aí? Eu acho que essa questão que o Torto destacou é muito importante, né? É a vontade do Almada. Olhando no sentido técnico, eu trocaria sim, tá? Porque eu acho que, eu falo, gente, eu destaco muito a importância do Flaco Lopes, mas não o torna um jogador insubstituível e, assim, não é um fim do mundo uma saída dele. A gente sabe que em breve vai ter mais um jogador na briga pela titularidade, que é o Paulinho, que pode jogar ao lado do Vitor, pode mesclar como um segundo atacante, como um jogador, às vezes, um pouco mais centralizado. E o Palmeiras tem aí... O Palmeiras tem uma ausência de um articulador pelo meio. Tem hoje o Andréas, mas sabemos que, além do Andréas, que muitas vezes precisa ficar recuado, porque ele, de origem, é um volante,
Embora ele tenha muitas características técnicas como meia, mas de origem ele sempre foi tratado, foi caracterizado como um volante. Então o Palmeiras hoje não tem um jogador articulador. A gente sempre destaca aqui, por exemplo, desde a saída do Scarpa, que potencializou muito o Rafael Veiga em sua época, o Palmeiras não teve esse jogador com uma característica de meia mesmo. Hoje o Andréas é muito importante, mas você pode montar um meia de campo até com o Andréas junto com o Almada. O André jogou com a Arrascaeta, então imagina, pode montar um desenho semelhante. Então, eu acho sim que seria uma troca muito importante, muito interessante. Agora, aquela ressalva. Dizem que quando o Palmeiras foi pra cima do Almada agora, não teve a vontade do jogador de voltar pro futebol sul-americano. Não sei. Mas aí isso também conta bastante. Você sabe que eu tenho dificuldade de imaginar o Almada no esquema do Abel? Lembrando dos outros jogadores e do estilo de jogo do Abel e do estilo de jogadores do elenco, por isso que eu falo, o Flaco jogaria facilmente com o Simeone. Eu não sei o Almada, como que ele se encaixaria aí no esquema do Abel. Fala, palestrinas, encerrando aqui mais um vídeo do canal. Muito obrigado pela companhia. Já deixa o like para dar aquela força pro canal. E para quem tá chegando agora, já se inscreva no canal, vem fazer parte aqui do time. Ativa o sininho de notificações, é muito importante. E quem puder compartilhar o vídeo com os amigos, a gente agradece demais. Fiquem à vontade também para estar deixando sua opinião em relação a tudo que foi passado aí no vídeo, tá? O seu comentário é muito importante pro canal. E a gente também agradece demais. E fiquem à vontade que esse canal aqui é de vocês, tá bom? Um forte abraço para quem fica e até a próxima. Valeu, palestra!